E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje, a nossa quinta-feira do Enem aqui, o Enem PPL de 2022. Aí, para quem não viu ainda nenhum vídeo meu sobre essa prova, o Enem, todo ano ele tem duas provas, a prova principal, né, que normalmente acontece em novembro, e uma segunda aplicação que chama PPL, tá? E é uma prova muito parecida, né, com a prova principal do Enem, tem as mesmas habilidades, e ela é muito interessante para a gente treinar um pouquinho. Então, nessa transmissão de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho justamente com essa prova, com essas questões, né? Eu separei aqui a questão 63, 64, 65, 66 e 67 da prova de humanas, tá? Então, se você por acaso está aí no TikTok, corre lá pro YouTube, né? Que o vídeo está sendo transmitido lá e no Facebook também. E aproveitar esse momento aqui para estudar um pouquinho, beleza? Pessoal, vai me falando se o áudio tá bom, porque o microfone aqui é novo, não sei se ele funciona direito, se está muito alto também. Tá bom, pessoal? Então, e qualquer dúvida, vai mandando mensagem. Beleza? Bora? Bom, ó, o pessoal que tá no TikTok aí, vamos lá, corre lá no @professor Fabião. Beleza? Então vamos à primeira questão, hein, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida manda aí no chat, tá? Facebook também, pessoal. Vamos lá, questão 63. Ó, a questão 63, ela fala de um pensador, de um filósofo muito importante, talvez um dos mais importantes aí da história, que é o Nicolau Maquiavel. Maquiavel ele é considerado um dos pensadores aí do absolutismo monárquico, ou seja, um pensador, um filósofo que defendia os reis absolutistas, ou tinha ideias que justificavam o poder absoluto do rei, tá? Então, aqui tem um trechinho do pensamento dele, tá? Lembrando, Maquiavel escreveu a principal obra do Maquiavel, é O Príncipe. Pessoal, não O Pequeno Príncipe, tá? O Príncipe. E essa obra é uma espécie de manual político para que o rei, na época, né, no caso que ele chama de príncipe, para que ele ficasse no poder. Tá? Então, ele é considerado inclusive o pai da ciência política. A obra dele é muito importante para quem trabalha, para quem vive na política. Dizem, né, que todo político de respeito, né, que se preze, ele tem que ter lido a obra de Maquiavel. Bom, então vamos ao texto. Um príncipe, portanto, não é necessário ter de fato todas as qualidades, mas é indispensável parecer tê-las. Dá uma olhada nesse comecinho aqui, pessoal. Um príncipe ele não precisa ter todas as qualidades, mas é indispensável parecer tê-las. Aliás, ousarei dizer que, se as tiver e utilizar sempre, serão danosas, enquanto, se parecer tê-las, serão úteis. Então, o Maquiavel, nesse trechinho aqui, ele está orientando o príncipe. Ah, ele precisa ter todas as qualidades? Não. É melhor parecer tê-las. E por que ele fala isso? Assim, deves parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso, e sê-lo, mas com a condição de estares com o ânimo disposto a, quando necessário, não o seres, de modo que possas e saibas como tornar-te o contrário. Resumindo esse pedacinho. O príncipe precisa ser bom, de fato, segundo Maquiavel? Não. Precisa apenas parecer ser bom, mas precisa saber ser mal quando for necessário. Então, o Maquiavel, pessoal, na sua obra, ele separa política e moral. Não há moral na política. O principal é o interesse ou os interesses do Estado, do rei, do príncipe. Isso é o principal para o Maquiavel. Tá? Então, baseado nesse texto, que fala que o príncipe não precisa ter todas as qualidades, basta apenas parecer tê-las, mas ele deve saber ser mal, precisa saber ser mal se for necessário. Então vamos lá. Segundo o autor, a conquista e a conservação do poder político exigem o quê? Alternativa A, flexibilidade moral do monarca. Alternativa B, retomada dos valores cristãos. Alternativa C, consulta periódica dos cidadãos. Alternativa D, adoção do imperativo categórico. E alternativa E, liberdade incondicional do estadista. E aí, pessoal, qual que vocês acham que é a resposta certa? Alguém arrisca alguma? Acho que o texto deu uma boa dica pra gente, hein? Ó, pensa um pouquinho aí. Se tiver alguma ideia, manda aí no chat pra gente ver se tá certo ou não. Ó, lembrando, Maquiavel é um pensador que ele prioriza a manutenção do Estado, do poder do rei.
Então, para o Maquiavel, o mais importante é a manutenção do Estado, é o interesse do Estado. Tanto que uma frase que é atribuída a ele, né, os fins justificam os meios. Ou seja, tudo que o rei fizer, tudo que ele precisar fazer é válido, é justificável. Inclusive trair, enganar, conspirar. Ou seja, não há moral na política segundo Maquiavel, ou não deve haver. O que prevalece é os interesses do Estado. Então, ó, baseado no que eu falei agora, eu vou descer a setinha aqui, ó. Olha só, hein, pessoal, agora com efeitos especiais. Ó. A setinha vai parar na resposta correta. A resposta correta é A. Segundo o pensamento de Maquiavel, o monarca, né, ele deve ter uma flexibilidade moral, ou seja, o que deve prevalecer são os interesses do Estado, acima da moral. Tá? Ó, a B está errada porque a retomada dos valores cristãos não é, né? Caridade, por exemplo. Consulta periódica aos cidadãos. Isso é característica de governos democráticos, né? Lembrando que o Maquiavel ele defende um Estado autoritário, absolutista. Adoção de um imperativo categórico. O imperativo categórico, aqui no caso, é o pensamento de outro autor, no caso Kant. Né? O imperativo categórico seria, segundo Kant, o contrário do pensamento do Maquiavel. Né? O imperativo categórico seria agir sempre de forma correta. O Maquiavel fala que, no pensamento dele, que o príncipe ele deve agir sempre de acordo com os interesses do Estado. Ó, apareceu uma perguntinha aqui, deixa eu ver. O Enem não contém nenhuma questão de decorar. Assim, o Enem não é uma prova conteudista, tá? Então, por exemplo, normalmente as questões, elas têm a resposta no texto, tá? Essa daqui, ela exige conteúdo. Você tem que conhecer o pensamento do Maquiavel. Senão você dificilmente acertaria essa questão. Tá, pessoal? Então, assim, embora a maioria das questões do Enem elas sejam mesmo de interpretação de texto na atualidade, algumas exigem conteúdo, né? No caso, essa é uma delas. Você tem que conhecer o pensamento do Maquiavel, senão você não acerta essa não. Tá? Quem perguntou aqui foi Siguriti Gui, é isso, né? Respondi, cara? Então, ó, atualmente são poucas mesmo as questões que exigem, né, o conteúdo mesmo, é mais interpretação de texto. Esse ano no Enem principal, por exemplo, a prova de história, teve uma questão da Era Vargas, conteúdo mesmo, a maioria delas de interpretação de texto. Beleza? Bom, então questão 63, alternativa A. Lembrando, hein, pessoal, essa é a prova PPL do Enem. É só digitar no Google, Enem, provas e gabaritos. Primeira opção, procura lá a prova PPL. Beleza, então. Obrigado, Gui, né? Próxima questão, 64. Augusto, se tiver alguma sugestão de questões aí pra gente trabalhar aqui, pode mandar, tá? Ó, a questão 64, ela fala sobre movimento feminista. Vou aumentar um pouquinho, tá? Peraí, só um minutinho. Opa. Acho que melhorou, né? Tá aí a questão 64 agora. A questão 64, o contexto histórico dela, né, é a ditadura militar no Brasil. Tá, mas aqui, essa é um tipo de questão que a resposta ela pode ser encontrada no texto, desde que você conheça um pouco os movimentos feministas, tá? Então vamos lá. Ó. Se por um lado podemos falar de certa influência do feminismo nas organizações de esquerda armada a partir da admissão das mulheres nessas organizações, pessoal, ó, quando que no Brasil teve organização armada de esquerda, né? Foi no período da ditadura militar. Então surgiram alguns movimentos no Brasil. Pessoal, tá passando lixeira aqui, tem um barulhinho, tá? No Brasil, durante a ditadura militar, né, surgiram vários movimentos de esquerda que lutaram contra a ditadura. E esses movimentos, eles admitiam mulheres nos seus quadros. Né? Então, por exemplo, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela participou de um desses grupos. Não um grupo armado, né, mas ela participou, tá? Ah, é Juan seu nome, tá? Prazer, cara. Bom, continuando aqui o texto. E de sua efetiva participação, muitas vezes de armas na mão, nos eventos além de sua prisão, tortura e desaparecimento. Por outro lado, a impressão que temos ao ler os relatos ou ouvir testemunhos das pessoas entrevistadas é que uma consciência feminista apenas se deu nessas mulheres no momento posterior. Ah, pessoal, para quem está acompanhando, inclusive no TikTok, esse trecho aqui é fundamental. A impressão que temos é que, ao ler os relatos ou ouvir os testemunhos das pessoas entrevistadas,
é que uma consciência feminista apenas se deu nessas mulheres num momento posterior. Então, uma consciência feminista, ela não estava presente no momento da luta armada contra a ditadura. Ela aparece no momento posterior. Então, guarda esse trechinho, tá? Vai ajudar na resposta. Continuando. Como se o contato com movimentos e literatura feminista no exílio, no caso aqui, né, pessoal, muita gente teve que sair do Brasil, ir para a Europa, para os Estados Unidos, muitas mulheres, inclusive. Essas mulheres acabaram tendo contato com textos que falavam de feminismo. Tá? Ou no pós-1975, com o Ano da Mulher instituído pela ONU. Em 1975, a ONU criou, né, colocou no seu calendário, o Ano Internacional da Mulher, né, que lutava contra a discriminação feminina. Tá? Então é um ano muito importante na luta das mulheres aí pelos seus direitos. Tá? Então a partir de 1975. Desce, né, no caso, a tais mulheres palavras para expressar o que antes seria um sentimento difuso diante daquilo que lhes acontecia no cotidiano. Então, essa participação, entrar em contato com os movimentos feministas da Europa, dos Estados Unidos, e a instituição do Ano da Mulher pela ONU deu uma nova visão das mulheres em relação à luta por direitos. Tá? Basicamente o texto está falando isso. Tá bom? Não é uma questão simples, hein, pessoal? Aí, vamos à pergunta. Opa, estou subindo o texto agora. Então, baseado no que a gente leu. Aí, lembra daquele trechinho? Um momento posterior. Né? Para as mulheres apresentadas no texto, a reflexão sobre a perspectiva feminista proporcionou o quê? Alternativa A, desvalorização de suas demandas na resistência. Essa não, né, pessoal? Seria o contrário, né? B, direcionamento da ação militante contra a violência doméstica. Então, o conhecimento dos movimentos feministas seria voltado contra a violência doméstica cotidiana. C, enfraquecimento da atuação dos movimentos subversivos. O que seria movimento subversivo? Durante a ditadura, todos aqueles que eram contra, né, o regime militar eram considerados subversivos, traidores da pátria e eram perseguidos pelo Estado. Então, esse texto não tem relação, né, fala do feminismo, então não é essa C. A D, ressignificação da memória acerca do engajamento político. Ressignificação da memória acerca do engajamento político e limitação da participação das trabalhadoras em manifestações. E aí, pessoal, quem está aí no TikTok, quem está pelo YouTube, qual que seria certo aqui, na visão de vocês? Alguém arrisca? Vamos lá, Juan, o que você acha? Lembrando, aquela partezinha do texto que fala sobre uma visão posterior, né? Depois de ter participado desses movimentos de esquerda no país. E aí, alguma ideia? Bom, então vamos já que ninguém se manifestou, vamos à certa. Vou esperar mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Setinha aqui, vou descer até a resposta certa, tá? Olha só. Resposta D. Tá, pessoal, então o contato das mulheres, né, com movimentos fora do... não pode digitar? Que pena, cara. Beleza, ressignificação. Estou ouvindo a live enquanto faço tarefas. Beleza. A resposta correta é a resposta D. Ressignificação da memória acerca do engajamento político. Então o texto deixa claro isso aqui, Aí, Juan, é o que você falou. Essa questão aqui é uma questão de interpretação de texto. Quando as mulheres participaram dos movimentos de esquerda durante a ditadura militar, não havia essa consciência, né, do feminismo que elas só passaram a ter depois do contato no exterior, com outros grupos, com novas ideias, e a partir lá do Ano Internacional da Mulher na ONU. Tá bom? Então, uma ressignificação da memória acerca do engajamento político, resposta D. Aí, pessoal, mais uma vez lembrando, prova PPL azul do Enem de 2022. E todo ano cai feminismo no Enem, pessoal. Então, é para ficar atento a isso mesmo. Questão 65 agora. Essa aqui, pessoal, eu achei bem simples mesmo. Pelo texto você consegue fazer também. Questão 65, ela fala do período da mineração no Brasil, o século do ouro no Brasil, e depois no século XIX também. Então vamos à questão, o texto. Diversas regiões do atual estado de Minas Gerais, onde não foram encontrados metais preciosos em quantidade significativa, acabaram sendo ocupadas de forma mais lenta ao longo dos séculos XVIII e XIX. Então, resumindo o que está aqui, onde não encontraram ouro,
o povoamento, a ocupação demorou mais? A resposta está aqui, hein, pessoal? Onde não encontraram metal precioso, a ocupação, o povoamento, ele demorou mais. Esse é o caso da Zona da Mata, que correspondia à porção sudeste da capitania. Lembrando que Minas Gerais era uma capitania lá na época da colônia, né? Depois foi transformado em província, depois estado. Então, a porção sudeste da capitania, coberta por uma densa vegetação de Mata Atlântica então existente. Então, a Zona da Mata, que tinha uma mata densa, fechada, a Mata Atlântica, ela só foi ocupada muito tempo depois da região onde o ouro foi encontrado. Aqui, praticamente, eu já dei a resposta, né? Então, baseado nesse texto, o texto indica que a velocidade da ocupação do atual estado de Minas Gerais, nos séculos 18 e 19, foi determinada por qual aspecto natural? Então, qual aspecto de Minas determinou a velocidade do povoamento? Fácil, hein, pessoal? Vamos lá. Ó. Alternativa A, padrão climático. Alternativa B, recursos minerais. Alternativa C, redes hidrográficas. Alternativa D, diversidade biológica. E E, composição pedológica. E aí, alguém arrisca? Ó, a questão do Enem sobre mineração no Brasil. E sobre a ocupação do território também, né? E aí? 5 segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, Juan? Bom, vamos lá. Ó, descendo a setinha agora. Eu acho que vocês sabem onde ela vai parar, né? Atenção. Resposta B. Recursos minerais, né? Então, como o texto deixa muito claro, né, a ocupação do território de Minas Gerais foi determinada pelo local onde o ouro foi encontrado. Onde o ouro foi encontrado, essa ocupação ela ocorreu com maior velocidade. Beleza? Então, questão 65, prova PPL azul. Resposta B, B de bola. Agora, questão 66. Vamos lá. Questão 66, pessoal, ó. Tem um cartaz aí, uma imagem, né? Então, o Enem tem muito isso também, né? Leitura de imagem. Eles utilizam imagens para montar a questão. Aí dá uma olhadinha, ó. Capa do jornal A Voz da Raça, da década de 1930, apresenta que o objetivo da Frente Negra Brasileira era. Ó, então aqui, duas coisas que tem que ter atenção. Década de 1930 é o início da chamada Era Vargas. Então é quando Vargas dá o golpe lá em 1930, assume o poder no país e fica até 1945. Então, longos anos aí de governo Vargas. E foi nessa década, em 1931, né, que surgiu o primeiro movimento, atenção, o primeiro movimento, a primeira organização em defesa dos negros no Brasil. Tá, pessoal? Então, eles tinham publicações, organizavam eventos, partidas de futebol, por exemplo. Tá? Então, a Voz da Raça, aqui no caso, representa a primeira organização, o primeiro movimento negro no Brasil. Aí, acho que a imagem dá uma boa dica, né, da resposta correta. Ó. Então, baseado na imagem e na pergunta. Alternativa A, restringir as religiosidades, ou seja, a imagem tem alguma relação com a religião. B, padronizar as manifestações, dar um padrão para as manifestações. C, ressignificar o socialismo. Acho que essa não tem relação. D, até porque o movimento Frente Negra era um movimento de direita, muitas vezes até parecido com a extrema-direita. D, combater discriminações. E E, publicizar o totalitarismo. E aí, qual seria certa nessa? Ó, então, o movimento A Voz da Raça, o jornal A Voz da Raça, a Frente Negra Brasileira, né, que publicava nesse jornal. Aí, qual que é o objetivo desse movimento? Alguém arrisca? E aí? Vamos lá, pessoal. Essa tá fácil, hein? Deixa eu ver aqui no TikTok. Ó, no TikTok mandaram... Deixa eu ver. Mandaram a D. Será que é essa? Então vamos ver a setinha onde ela vai parar. Atenção, atenção. Setinha automática. É nada, hein? Olha lá, a resposta certa é D mesmo. Então qual é o objetivo, né? Acho que é até muito fácil essa também, né? O objetivo do primeiro movimento negro no Brasil é justamente combater as discriminações, combater o preconceito racial.
Tá? É muito importante porque, né, pessoal? A primeira organização, né, com esse objetivo criada no Brasil, lá na década de 1930, no início do governo Vargas. Bom, e a última questão, questão 67. Vamos lá, pessoal, essa é uma questão de geografia. Tá? Então, deixa eu ampliar aqui o texto. É outro exemplo que a resposta da questão está no texto, tá? Então, só aumentando aqui para a gente ler melhor. Uma mancha esverdeada se destaca na paisagem ondulada dos arredores de Poções, pequeno município do semiárido baiano. Aí já tem uma dica aqui, ó. Pequeno município lá no semiárido baiano. Então a gente está aqui na região da Caatinga, a região mais seca do Brasil, que é uma região que corre o risco de desertificação. E tem caído muito, mas muito mesmo no Enem sobre essa região, então para ficar atento. Ali, a profusão de cactos e árvores da Caatinga contrasta com a paisagem e os solos nus do entorno. Então tem um local que a vegetação está preservada e em volta está tudo seco, não tem vegetação. O responsável pelo oásis é o engenheiro aposentado Nelson Araújo Filho, de 66 anos. Aí tem uma fala dele aqui, ó. Quando comecei aqui, o solo era compactado e não produzia nada. Pessoal, ó, um termo de geografia e ambiental que cai bastante também. O que é o solo compactado? Acontece principalmente quando o gado fica pisando no solo e ele fica muito duro, muito denso e as raízes não conseguem penetrar. Esse tipo de solo ele não permite que a vegetação cresça, então é um termo importante para vocês guardarem, tá? Então, repetindo essa parte, quando comecei, o solo era compactado e não produzia nada. Sentado à sombra de um ambuzeiro, é uma árvore típica da região, Araújo conta que por muitos anos, aquela área que pertencia a seu pai, né, abrigou roças de milho e aipim, então plantava alguma coisa por ali. Depois virou pasto para gado, talvez até por isso a compactação, né? Mas anos de uso esgotaram o solo e deixaram em vias de virar deserto. Lembrando que essa região do Brasil, ela tem esse risco, né, de virar um deserto. O fenômeno que atinge cerca de 13% das terras do semiárido brasileiro, né, que é a desertificação, então há um risco disso no Brasil. Araújo começou a reverter o processo há 3 anos, com a implantação de um sistema agroflorestal. Então Araújo começou a reverter o processo há 3 anos, com a implantação de um sistema agroflorestal em 1,8 hectare, espaço equivalente a 2 campos de futebol. Então o que ele fez? Ele pegou uma área equivalente a 2 campos de futebol e começou a reflorestar, replantar, né, recuperar o solo daquela região. A técnica que tem sido adotada em várias regiões brasileiras e do mundo se espelha no funcionamento dos ecossistemas originais de cada região. Aí o que ele fez? Ele usou plantas da região para recuperar esse ecossistema. Então praticamente a resposta da questão está aqui. Pessoal, lembrando que essa é uma das grandes características do Enem. Né? A resposta, o texto te ajuda muito nas respostas, tá? Principalmente nas últimas provas. Aí vamos à pergunta. A iniciativa de uso agrícola do solo descrita no texto promove o quê? Então, o que essa iniciativa, né, de uso do solo descrita no texto promove? Vamos lá. A inversão do equilíbrio ecológico. Inversão será do equilíbrio ecológico? B. Preservação de cultivos orgânicos. Acho que o texto não trata disso, né, pessoal? Mas cultivo orgânico é sempre muito importante. C. Recuperação de biomas degradados. Recuperação de biomas degradados. O texto fala disso, né? Tem um bioma aí, no caso, a Caatinga, no semiárido brasileiro, que está degradado. Aí o proprietário dessas terras adotou algumas medidas para tentar recuperar esse bioma. Então, a resposta certa é resposta C. Vou pegar a setinha aqui. Resposta C. Recuperação de biomas degradados. A D está errada também, né? Expansão de métodos mecanizados. Se você utiliza máquinas num terreno desse, vai piorar as coisas, né? E recomposição de lavouras itinerantes. Lavoura itinerante é aquela que muda de local de acordo com o clima, por exemplo, tá? Bom, pessoal, então essa é a questão 67. Gabarito oficial do Enem, resposta C, recuperação de biomas degradados. Questão até fácil também, né? Bom, pessoal, é isso, ó. Terminamos as nossas 5 questões do dia. Tá, então, para quem acompanhou aí, valeu. Espero que tenha ajudado. Lembrando, né, pessoal? Esse vídeo ele fica gravado. Tá? A intenção é essa mesmo, é gravar. Tá? Então já aproveito para fazer aqui ao vivo para tirar a dúvida de quem tem. Beleza?
Obrigadão aí, gente. Ó, quinta-feira que vem tem mais. Aí a gente vai 68, 69 até terminar a prova inteira de humanas. Beleza? Ó, pessoal, tchauzinho. Bom fim de tarde pra vocês. Olha que encerramento lindo, ó. Tchau, tchau.